E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com a aula prática de neuroanatomia e nessa aula prática nós vamos estudar um pouco sobre o tronco encefálico, tá certo? Vamos estudar um pouco sobre o tronco encefálico e os nervos cranianos, tá beleza? Então, temos aqui uma peça sintética, né, onde podemos observar várias estruturas pertencentes ao tronco encefálico. Lembrando que o tronco encefálico é uma das partes constitutivas do encéfalo. Então, encéfalo, tudo que está dentro da caixa craniana. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. Lembrando que o cérebro ele é subdividido em telencéfalo e diencéfalo. Então, tivemos já aulas de telencéfalo, tivemos aulas de diencéfalo, tivemos aulas de cerebelo e agora finalizando com a parte de tronco encefálico e vamos ver alguns nervos cranianos, beleza? Então, o tronco encefálico ele é formado por uma primeira parte chamada de mesencéfalo. Mesencéfalo. Após o mesencéfalo, nós temos a ponte. Após a ponte, nós temos o bulbo. Então, tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, é subdividido em ponte e é subdividido em bulbo. Beleza? Então vamos por parte, começando com as estruturas observadas no mesencéfalo. Se eu separar esse tronco encefálico, nós vamos ver uma seguinte coisa. Qual é o ventrículo, a cavidade que encontramos aqui no tálamo, que é preenchido pelo líquido cefalorraquidiano? Terceiro ventrículo. Beleza. Após o terceiro ventrículo, esse líquido cefalorraquidiano, tá vendo que ele tem um ductozinho por onde ele escorre para a medula espinal? Esse ducto é chamado de aqueduto mesencefálico. Aqueduto mesencefálico. Então, tomando como base esse aqueduto mesencefálico, aqui o mesencéfalo, aqui embaixo tem a ponte e lá embaixo tem o bulbo, certo? Então, aqui na região do mesencéfalo, podemos ver esse aqueduto. Tá perfeito? Aqui é anterior, aqui é anterior, aqui é posterior. Vou separar. Aqui é anterior, aqui é posterior. Aqueduto mesencefálico. Anterior a essa área do mesencéfalo, que está anterior ao aqueduto, é chamado de pedúnculo do mesencéfalo. Pedúnculo do mesencéfalo, aqueduto mesencefálico, e atrás do aqueduto nós temos o teto. O teto. Então, isso aqui é um corte, né, um corte sagital, mediano. Podemos ver aqueduto mesencefálico, anterior ao aqueduto, pedúnculo do mesencéfalo. Atrás nós temos o teto, tá certo? Seria interessante se nós tivéssemos um corte transversal desse mesencéfalo. Aí nós observaríamos outras coisas, como a base do pedúnculo, o tegmento do pedúnculo, substância negra, bem envolvida aí em casos de mal de Parkinson, né? E uma fossa interpeduncular. Mas nessa vista nós observamos aqueduto, na frente dele pedúnculo mesencefálico, atrás o teto. Beleza? Então esse é um corte sagital. Vou voltar a colocar as duas partes aqui e vou ver posteriormente nesse mesencéfalo, uma vista posterior do mesencéfalo. O que nós observamos em uma vista posterior do mesencéfalo? Nós observamos quatro bolinhas, duas superiores e duas inferiores. Essas bolinhas são chamadas de
colículos superiores, 2 colículos superiores, 2 colículos inferiores. Isso aqui em cima, essa outra estrutura aqui em cima, não faz parte do mesencéfalo, e sim do diencéfalo. Consegue me dizer que região é essa? Que estrutura é essa? Isso aqui nada mais é do que o epitálamo. Epitálamo. Aqui tem o tálamo, hipotálamo, atrás do hipotálamo, epitálamo. Perfeito? Epitálamo faz parte do diencéfalo. Agora, essas duas bolinhas aqui, ó, colículo superior, colículo inferior. E aqui nós temos o tecto, tá certo? Ou seja, colículos fazem parte do tecto. Ainda numa vista posterior do mesencéfalo, nós podemos observar um par de nervo craniano surgindo dessa região posterior do mesencéfalo, que é o quarto par de nervo craniano, que é o nervo troclear. E esse nervo troclear, ele vai inervar um músculo lá do olho, né? Lá que está dentro da órbita, um músculo extrínseco do olho chamado de músculo oblíquo superior, originado aqui na parte posterior do mesencéfalo. Numa vista anterior do mesencéfalo, nós podemos observar lá dentro o surgimento de outro par de nervo craniano, que é o terceiro par de nervo craniano, chamado de nervo oculomotor. Esse nervo oculomotor, que surge na região anterior do mesencéfalo, ele vai inervar vários músculos extrínsecos do olho. Por exemplo, o reto superior, o reto inferior, o reto medial são músculos inervados, e o oblíquo inferior são músculos inervados por esse terceiro par de nervo craniano, e ele vai inervar um outro músculo, que é o músculo levantador da pálpebra superior. Beleza? Então, pessoas que têm aquele abaixamento da pálpebra superior, né? A pitose palpebral, pode ser devido a uma disfunção desse nervo oculomotor. Finalizamos mesencéfalo, vimos estruturas num corte medial, estruturas, nervos aqui na parte anterior, estruturas e nervos da parte posterior. Chegamos agora na ponte, né? Então, mesencéfalo, ponte e bulbo. Chegamos na ponte, que faz parte do tronco encefálico. E o tronco encefálico faz parte do encéfalo. Ponte, nós já podemos observar que a ponte, ela tem essas várias estrias, né? Essas várias estrias chamadas de estriações transversais. Estriações transversais. Tá certo? Também podemos observar uma depressão centralizada aqui, ó. Uma depressão bem aqui, ó, entre as duas metades da ponte. Então, nós temos uma depressão chamada de sulco basilar. Esse sulco basilar, ele vai servir como uma cama para a artéria basilar. A artéria basilar, ela é uma artéria importantíssima para a nutrição do encéfalo, tá certo? Então, nós temos uma artéria basilar, que ela é originada de duas artérias vertebrais, e as artérias vertebrais são originadas das artérias subclávias. Você já estudou aí um pouco de sistema cardiovascular, você vai se lembrar. Das artérias subclávias surgem as artérias vertebrais, que passam por dentro dos forames transversos das vértebras cervicais, tá? E chega até o forame magno. O forame magno é aquele principal forame que tem no osso occipital. E essas duas artérias vertebrais, elas se juntam, se fundem, essa fusão chamada de anastomose, e dá origem agora à artéria basilar, que fica repousando aqui no sulco basilar. Beleza? Sulco basilar. Além disso, nós temos um outro sulco que divide a ponte do bulbo, chamado de sulco bulbo-pontíneo. Sulco bulbo-pontíneo. Aqui em cima nós podemos observar
né, o surgimento do quinto par de nervo craniano chamado de nervo trigêmeo, tá certo? Um pouco mais abaixo, nós podemos observar nesse sulco bulbopontíneo o surgimento do sexto par de nervo craniano, chamado de nervo abducente. Ele está relacionado com a inervação do músculo retolateral, lá da órbita do olho, o retolateral, que está envolvido no posicionamento do olho. E lesões nesse nervo abducente podem levar o paciente a ter uma condição chamada estrabismo convergente. Mais lateralmente, nós temos o surgimento do sétimo par de nervo craniano, chamado de nervo facial, e o mais lateral ainda, nós temos um outro conjunto, um outro par de nervo craniano, chamado de nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervo craniano. O nervo vestíbulo coclear, como o próprio nome já está dizendo, vai lá para a cóclea e para a região vestibular da orelha interna. Cóclea, responsável pela captação dos estímulos sonoros, e vestíbulo, lá na região vestibular, envolvido no equilíbrio. Beleza? Então, finalizando a anatomia da ponte, chegamos para o final do nosso conjunto de aulas da neuroanatomia. Vamos para o bulbo. Se nós observarmos, esse bulbo, ele tem uma fissura mediana anterior, tá certo? Essa parte aqui anterior, uma fissura mediana anterior, e bem no centro aqui desse sulco bulbopontíneo, bem no centrozinho dele aqui, tem um pequeno buraquinho chamado de forame cego. Forame cego, uma fissura mediana anterior, e nessa parte anterior, lateralmente a essa fissura mediana anterior, nós temos as pirâmides mais medial, tá certo? Pirâmides mais medial. Após as pirâmides, nós temos um sulco lateral anterior, onde nesse sulco lateral anterior nós podemos observar um outro par de nervo craniano, que é o 12º par de nervo craniano, chamado de nervo hipoglosso. Nervo hipoglosso, glosso está relacionado à língua. Após esse sulco lateral anterior, nós temos nele o nervo hipoglosso, e andando mais um pouquinho nós temos esses dois calombinhos aqui, que são as olivas, Após as olivas, nós temos um sulco lateral posterior, e esse sulco lateral posterior, nós vamos encontrar outros nervos, como, por exemplo, o nervo glossofaríngeo, que é o nono par de nervo craniano, o nervo vago e o nervo acessório. O nervo vago é o 10º par de nervo craniano e o acessório é o 11º par de nervo craniano. Numa vista anterior, são essas as estruturas do bulbo. Em uma vista posterior, o que nós temos? Uma fissura mediana posterior. Lateral a essa fissura mediana posterior, nós temos um fascículo chamado de fascículo grácil, essas duas protuberâncias, fascículo grácil, sulco intermediário posterior, e após o sulco intermediário posterior nós temos os fascículos cuneiformes. Pessoal, então essa é a anatomia, aula prática de anatomia do encéfalo. Vimos no primeiro momento o cérebro dividido em telencéfalo, de encéfalo, depois vimos a anatomia do cerebelo, partimos para a última parte do encéfalo, que é o tronco encefálico, e aí vimos as suas divisões: mesencéfalo, ponte e bulbo, e as estruturas constitutivas de cada área do tronco
encefálico. Espero que tenha facilitado o aprendizado de vocês, que eu tenha contribuído com o seu aprendizado na neuroanatomia e que Deus abençoe a todos. Vamos até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu! Pessoal, então, com isso concluímos Pessoal, então, com isso concluímos o nosso conjunto de aulas prática, né, com peça sintética de neuroanatomia. Agradeço a sua visualização. Já peço encarecidamente, que se essa aula fez sentido para você, contribuiu de alguma forma, você pode deixar o seu like, pode compartilhar com seus colegas, com seus amigos de sala, né? E espero que tenha ajudado de alguma forma. E é isso, anatomia é isso. Deus abençoe a todos. Valeu!